Fala médicos! Você já se perguntou por que tem tantos médicos por aí, do alto dos seus 60, 70 anos, trabalhando para pagar boletos? Bora discutir mais sobre isso. Fala médicos! Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender a importância da educação financeira na vida de um médico. Você certamente já se encontrou com algum médico que está lá na casa dos seus 60, 70 anos trabalhando muito porque precisa pagar as contas. Veja bem, o errado não é estar trabalhando, o errado é trabalhar muito para pagar as contas, porque ele não tem opção. É muito diferente de você trabalhar porque você gosta da sua atividade laboral. A diferença desses médicos para alguém que já trabalha porque gosta e que tem liberdade, mesmo 20 anos antes, é basicamente educação financeira. E veja bem, educação financeira não significa um MBA em finanças, mesmo porque eu já vi muito economista por aí pobre também. Educação financeira é fazer o básico com consistência. É você não gastar mais do que você ganha e ser capaz de aportar uma quantidade suficiente de dinheiro. É você ter uma boa estratégia de investimento e se manter com ela ao longo dos anos e fazer isso com disciplina. No fim das contas, não é um processo tão difícil de fazer. E aqui eu não estou falando de ficar multimilionário. Muito embora, para ficar multimilionário, o processo é exatamente igual, só que trabalhoso. Eu estou falando de fazer aquilo que gosta, de uma busca por liberdade, para fazer aquilo que gosta, para trabalhar porque gosta, para estar com a família, estar com os filhos e até cuidar de você e tempo até para não fazer nada, porque é importante isso na sua vida. Você vai ter esse tipo de resultado quando você focar em 3 grandes princípios dos investimentos, que é atentar aos seus aportes, atentar à sua rentabilidade e atentar ao tempo que você vai investir. Um dos maiores erros que eu vejo com os investidores iniciantes é que eles atentam muito para a rentabilidade desse processo, que é um processo em que a gente não tem muito controle, e esquecem daqueles pontos que a gente tem sim algum controle para influenciar. A gente tem controle sobre o tempo que a gente vai investir, de preferência alongando isso para o longo prazo para ter chance de ter mais resultado. A gente tem controle sobre as emoções que nós sentimos ao investir. Você não pode tomar atitudes de investimento baseado em impulso. Tudo precisa ser decidido antes com muito mais clareza. A gente tem controle sobre os seus aportes. O aporte que você faz é totalmente de responsabilidade sua. Ele depende do padrão de vida que você estabeleceu para si. E o aporte ele vai ser a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Quanto maior o seu padrão de vida, menos vai sobrar para você construir o seu patrimônio e mais tempo vai levar para você construir esse patrimônio. Veja bem, não tem resposta certa aqui, não existe um número absoluto que vai responder, mas você precisa descobrir dentro do seu padrão de vida um equilíbrio entre viver agora e conseguir dinheiro lá no futuro. E por último, a gente tem controle sobre o risco que nós passamos dentro da carteira, o risco que você se sujeita com cada um dos seus ativos. A gente controla esse risco através de uma boa estratégia, a alocação de ativos que eu sempre recomendo, fazendo rebalanceamentos constantes e novamente alongando o seu período de investimento para dar mais chances para você ter bons resultados. O segredo é você escolher bem em que padrão de vida que você quer. Ganhar bem é muito diferente de ser rico. É muito importante ter uma estratégia bem definida ao investir. É importante que essa estratégia envolva diversificação, envolva rebalanceamentos e envolva aportes frequentes. Existem estudos comprovando que esses pontos são os mais importantes na hora de avaliar o resultado de uma carteira ao longo prazo. Ou seja, a estratégia, aportes e rebalanceamento são responsáveis por 95% do resultado de uma carteira no longo prazo. E o timing de mercado, que tipo de ativos que você usa, são responsáveis pelos últimos 5%. Muitas pessoas acabam focando muito na parte que não dá resultado, no timing de mercado, na escolha dos ativos, que vão dar só 5% dos seus resultados, e esquecem de prestar atenção na parte que sim vai dar resultado, que é a sua alocação de ativos, o seu rebalanceamento, os seus aportes frequentes. Então, não cometa esse erro na hora de montar a sua carteira.
foque naquilo que vai dar resultado. E algo que vai dar muito resultado, que se você fizer agora, é deixar o like aqui e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa saber dessa informação. Por último, não vamos nos esquecer, use o tempo a seu favor. Os médicos começam a trabalhar tarde já, por volta entre os seus 26 e 30 anos, e a maioria deles querem trabalhar até no máximo os seus 60 anos. Ou seja, a gente tem uma janela de 30 anos para investir. Se você, assim que acaba de se formar, já dedica os seus primeiros salários numa época em que você teria possibilidade de guardar mais dinheiro para, ao invés disso, comprar passivos, financiar um imóvel, consórcio, casamento caro, viagens, aumento do padrão de vida, nesse momento, o que acontece? Você perde a oportunidade de criar patrimônio cedo, perde tempo na sua vida de construção de patrimônio e depois, quando você decide começar a investir, depois de 10, 15 anos, seu custo de vida naturalmente já subiu, ainda que você seja uma pessoa controlada, porque antes você era solteiro, sem dependentes, provavelmente depois disso você vai ser casado com filhos e ter muito mais dependentes, muito mais responsabilidades. Vai ficar mais difícil de construir patrimônio e é assim que muitos médicos vão acabar trabalhando até os seus 70 anos. O jeito certo de fazer isso é começar a investir o quanto antes e postergar o quanto for possível a compra de passivos. Foque primeiro em construir o seu patrimônio e depois em consumir. Use a renda que você vai construir no seu patrimônio para consumir mais tarde e assim você vai conseguir ter resultados muito melhores, ter uma aposentadoria muito melhor, você vai ter liberdade muito mais cedo do que os outros médicos que vemos por aí. E é isso aí, espero que eu tenha aberto a sua mente para a importância de ter uma boa educação financeira. Muito obrigado pela atenção e até mais!